Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode criar a nossa implementação de um array em JavaScript. Então a gente vai criar um array, uma implementação nossa, através da linguagem JavaScript. Aqui eu já tenho aberto no meu VS Code e o Chrome. Então na parte da esquerda eu tenho o navegador Google Chrome aberto e na direita eu tenho o VS Code. Só deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil a visualização. Então beleza, aqui deixa eu dar um zoom também. Maravilha, acho que agora vai ficar melhor para ver. Então o que eu vou começar fazendo aqui? Aqui simplesmente é um projeto, uma pasta na verdade, que eu criei chamada vídeo. E dentro da pasta eu coloquei um arquivo index.html e só coloquei um H1 e uma tag title para ele, nada demais. Agora vamos começar adicionando um JavaScript para ele. Então JavaScript, eu vou pôr aqui um JavaScript que vai existir em assets, JS e array. Então, na verdade pode colocar dentro de array direto, vai. /array JavaScript e eu vou criar aqui o array.js. Então beleza, então só para ver se deu certo, eu vou fazer um console log, olá. E beleza, veja que ele logou aqui olá, que é referente ao nosso console log. Então, antes de começar criando o nosso array, eu queria dar uma olhada no array que já existe do JavaScript. Vamos criar aqui um const com names, e vou falar que vai ser Matheus, na verdade eu vou colocar aqui João, e vamos pôr aqui Maria. Vamos dar um console log nos nomes. Então tá lá, veja que ele logou João e Maria, tá? E aí como que a gente pode fazer isso se a gente quiser pegar o João? Eu quero pegar só o nome do João. Então a gente coloca o colchete 0, que é a posição 0 do array, né? O array ele sempre começa na posição 0, então o João é o 0, a Maria é 1. Então vamos salvar. Veja que ele logou só o João agora. Se eu quiser pegar a Maria, obviamente a gente vai colocar o 1. Então ele jogou a Maria. Então, basicamente, os nossos names fica assim, ó, 0 vai ser igual a João e names 1 vai ser igual a Maria. E isso aqui, se tivesse mais, ele ia ser mais, tá? 2 poderia ser um blá aqui, tá? Então, para cada item que a gente tem no array, a gente tem um índice para aquele item. Então, o João é um item, que é uma string, que está dentro do nosso array names e ele é o primeiro cara. Então, se ele é o primeiro cara, os índices do array começam em 0, não começam em 1. Então, o João é um índice 0, a Maria é um índice 1, o Blá é um índice 2. Tá? Então, maravilha. Mas, vamos fazer uma brincadeira. Vamos logar aqui, ó. Então, a gente está logando names, que é um array. Vamos logar o tipo desse array. Então, type of names. Veja que ele logou um object aqui. Então, a gente pode reparar uma coisa, que o JavaScript ele não tem o tipo array. Tá? Então, todo array no JavaScript ele é um objeto. E aí, para a gente fazer uma associação, como que a gente poderia fazer essa mesma implementação com o objeto? A gente poderia vir aqui, colocar chaves, para a gente criar um novo objeto. E aí aqui na propriedade 0, na chave, no key 0, eu vou colocar o João. E na chave 1 eu vou colocar a Maria. Então se eu salvar, vejo que ainda está logando um objeto, porque agora realmente é um objeto. E se eu tirar os nomes, o type of, quiser logar os nomes, vejo que ele logou nosso objeto. Então name, o 0 é o João, 1 é a Maria. E aí se eu quiser pegar o João, eu faço de novo. Name 0, a gente vai lá e vai pegar o João. Mas como isso é um objeto, ele não tem a função push, ele não tem a função add, não tem a função filter, map, for each, ele não tem nenhuma função que o JavaScript tem, porque isso aqui é um objeto. Então agora a gente já sabe que o JavaScript não conhece um tipo array, não existe um tipo array para o JavaScript, e sim é tudo um objeto. E aí internamente ele pega esse objeto e transforma num array. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai criar um nosso array baseado no objeto. Então agora eu vou apagar esse nome aqui. Aqui vai ser alguma coisa. Não sei o que vai vir aqui ainda, tá? Então vamos lá.
Primeiro passo, eu vou criar uma função, então function, que eu vou chamar ela de array. Então a gente já tem uma função, e é essa função que a gente vai chamar aqui, ó. Então array, e aí aqui eu quero passar o mesmo nome, João e Maria. Tá? Então beleza, então se a gente logar aqui agora, veja que ele vai tentar pegar o zero de undefined, porque a nossa função não retornou nada. Então aqui eu vou criar um const array, que vai ser alguma coisa, então alguma coisa, na verdade aqui vai ser o nosso array, e eu quero retornar o nosso array, tá? Mas quem que vai ser esse nosso array? A gente vai basear tudo nesse array nosso, então tudo que a gente tiver que criar e definir para o nosso array, vai ser através dessa função array, tá? Então aqui, o que eu quero falar? Aqui eu não posso chegar e fazer isso aqui, ó, array, porque se eu fizer isso aqui, esse pedaço de código vai entrar em loop infinito. E aí ele vai estourar a stack do browser. Porque esse array aqui vai chamar ele, que vai chamar ele, que vai chamar ele, que vai chamar ele, que vai chamar ele. Então isso aqui ia ficar tipo assim, ó. Array, que chama array, que chama array, que chama array. Ó. Isso aqui ia ficar infinito. E aí o browser, a stack do browser, a call stack do browser ia estourar. Ia dar o limite dela. Tá? Então beleza. Então isso aqui, olha lá. Ó. Então... acabei de simular. Então, o máximo call stack size é second. Então, isso aqui vai dar erro, porque a gente está chamando um loop infinito e ele nunca está saindo desse loop. Tá? Então, como que a gente pode fazer, então, para criar um array nosso sem chamar essa função array? A gente pode vir aqui e fazer tipo um object.create. E aí aqui para o create, o que a gente quer criar? A gente quer criar um array. A gente quer criar um novo objeto baseado no nosso array. Então aqui a gente coloca array.prototype. E assim ele salvar, veja que agora ele conseguiu logar, ele conseguiu criar. Então aquele erro de call stack sumiu. Então aqui a gente está criando o nosso array e retornando o nosso array. Tá? E aí a gente precisa fazer mais algumas coisas. O primeiro passo, todo array tem um length. Então eu vou vir aqui no nosso array, vou falar que o length dele é igual a 0. Tá? Então se a gente salvar, nada diferente. Mas o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa iterar em todos os parâmetros que foi passado para o nosso array e adicionar isso, de fato, no nosso objeto, no nosso array. Para resolver esse problema, eu vou vir aqui e eu vou pegar assim, fazer o seguinte. Aqui no nosso função, eu vou fazer um params, tá? E o que é esse params? Ele é o spread operator. Então, o que é esse spread operator? Ele vai pegar tudo que está aqui chamado nessa função e atribuir para cá, tá? Porque senão a gente precisava fazer o seguinte, o nosso array, quem for chamar essa função array, a gente não tem o controle de falar para ele, você vai passar 1, você vai passar 2, você vai passar, a gente não sabe, tá? Então, nessa situação aqui, nesse caso de João e Maria, a gente poderia vir aqui e colocar, tipo, P1, que seria parâmetro 1, P2, que seria parâmetro 2. E aí, se eu logar aqui, ó, console log, eu vou logar um P1 e vou logar o P2. Então, veja que ele logou o João na linha 5, então na linha 5 é o P1, e na linha 6, logo abaixo, ele logou Maria, que é o P2. Aí, eu vou vir aqui e vou colocar mais um, então, fulano, e vou salvar. Então, veja que ele não conseguiu logar o fulano, porque a gente a gente fixou a nossa função com apenas 2 parâmetros. Mas a gente não quer isso, a gente quer pegar todos os parâmetros, tudo que passar como parâmetro para a nossa função e atribuir para uma variável. Então, é isso que o spread operator vai fazer. Então, a gente coloca ponto, e defino o nome, então eu vou colocar params, e aqui eu vou logar o params, e vou salvar. Beleza, então veja lá que agora a gente conseguiu pegar os 3, ó. Então, a gente já tem essa definição. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa iterar todos os parâmetros que está aqui e criar eles dentro do nosso array. Tá? Então, vamos fazer isso, params.forEach, vou chamar de param, e vou abrir aqui a chave. Aí eu vou falar que no nosso array, na posição 0, ele vai colocar o param. E aí depois ele tem que incrementar o length, então onde não tinha nada, como a gente adicionou um cara no nosso array, a gente tem que vir aqui e incrementar esse length. Tá? Então a gente pode vir aqui e fazer array.length mais. E aí vamos salvar. Então salvamos, e aí veja que ele logou no 0, ele logou Maria. Mas ele deveria ter logado João. Por que ele logou Maria? Porque a gente está deixando fixo o 0. Então ele foi no João, colocou o João na posição 0, depois ele incrementou o array,
Aí ele foi de novo para a segunda posição, que é o Maria, e aí colocou a Maria também no 0, porque o 0 está fixo. Então aqui a gente precisa fazer o seguinte, array.length. E se a gente salvar, veja que agora o 0 é o João e o 1 é a Maria. Perfeito, tudo está funcionando. Mas tem um detalhe. A gente está criando o nosso array, só que aqui dentro a gente está utilizando o array já existente no JavaScript. Tá, então, se a gente está criando nosso array, não é legal dentro do nosso array a gente utilizar o array de JavaScript. Tá? Então, para resolver esse problema, eu vou tirar esse params, a gente não vai fazer com os pad updates. E aí o JavaScript, dentro das funções, ele tem um cara que chama arguments. Então, ele tem esse console.log, ele tem esse famoso arguments. Tá? O argument a gente consegue acessar todos os argumentos que foram passados para a função. Então, veja que no 0 ele é o João e no 1 é Maria. E aí ele é um symbol, ele é um iterator, tá? E aí como que a gente pode fazer para iterar nesses arguments? A gente cria um for each, tá? Então a gente faz o seguinte, const key in arguments, eu vou no console log de key e vou salvar. Aí vejo que ele logou 0 e logou 1. Então a gente conseguiu pegar a propriedade 0 do argumento e conseguiu pegar a propriedade 1. Então, se a gente colocar o arguments, eu quero do arguments eu quero o cara 0. Do arguments eu quero o cara 1. Então, se a gente salvar, vejo que agora ele logou João e Maria. Tá? Então, esse key vai ser a chave do argumento. Então, vai ser 0, vai ser 1. E aí, para cada 1 ele vai terar. Então, aqui no caso, o 0, ele vai pegar o João. No 1, ele vai pegar a Maria. Tá? Então, por isso que ele está funcionando. E aí, basicamente, o resto fica igual. Então, a gente vai fazer o seguinte, no array, na chave 0, vai ser o quê? O arguments da posição da chave. E aí, a gente vai lá e faz array.length mais. Vamos salvar. Veja que no 1 está a Maria e no 0 ainda está o nosso querido João. E se a gente logar os nossos nomes, veja que a gente tem um objeto JavaScript que é o nosso array, tá? Então, veja lá, então a gente tem o João e a gente tem a Maria. Então, a gente está conseguindo simular um array através do objeto do JavaScript. Beleza, mas a gente precisa fazer mais coisas. Uma função muito famosa do array é o push, para a gente adicionar um item novo. Então, para isso, a gente vai escrever uma função nova para o nosso array. Então, eu vou colocar aqui, ó, array.prototype. Então, eu estou pegando as definições dessa função array e eu estou falando que eu vou adicionar mais uma chamada push. E o que vai ser esse push? Vai ser uma função que vai fazer alguma coisa. E o que a função push deve fazer? Normalmente a gente chama ela assim, ó, names.push, e a gente passa um novo item, então fulano. E aí a gente recebe um item novo, e aí para esse item novo ele vai pegar esse item novo, adicionar no array, na nova chave, e incrementar o length. Então é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Então basicamente aqui dentro a gente faz o seguinte, a gente vai receber um novo item, então pode ser new item. E aqui dentro o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o item do array, a gente tem que adicionar um item novo no array, então this vai ser this.length, na chave atual do array, coloca o new item. E aí você faz this.length mais e retorna o próprio array. Então se a gente salvar, veja que ele está funcionando, então vamos fazer o seguinte, ó, console names.length, e aí eu vou copiar o console log e eu vou colocar aqui embaixo. Então veja que a gente tinha 2, agora a gente tem 3. Então perfeito, e se aqui embaixo a gente logar no array na posição 2, que seria a terceira, ele vai logar o fulano. Então parece que ele conseguiu adicionar um cara novo para o array. E aí aqui eu vou arrancar esse retorno, porque a função push não retorna nada. Ela simplesmente adiciona um cara novo no nosso array. Mas beleza, o que aconteceu dentro desse push aqui? Por que eu estou colocando this, abrindo chave e tal? Esse trecho de código é exatamente esse trecho de código aqui, ó. Então eu vou copiar esse código aqui e vou colocar aqui embaixo para a gente comparar. Tá, então o que a gente faz? A gente precisa adicionar um cara novo no array. E quem que é esse cara? Não é o argumento, vai ser o new item. Porque o push a gente vai passar só um item para ele. A gente não vai passar vários pushes para ele, vai passar só um item. Então nesse novo item, a gente precisa jogar dentro do array. Então a gente precisa adicionar esse novo item
na nova posição do nosso array, tá? E aí, qual que é a posição atual do array? É o length. Então, por isso que a gente colocou dis.length. E aí, depois a gente tem que incrementar. E aqui no caso, o dis, dá um console log para vocês verem, o dis vai ser o nosso array. Então, lá. Então, o nosso dis é o array em si, tá? Por que ele é array em si? Porque a gente está utilizando uma function aqui, tá? Então, aqui a gente não pode criar uma function, a gente tem que manter a function para ela conseguir trabalhar com o contexto de dis do qual a gente precisa, tá? Então, é isso que o push está fazendo. Então, ele está pegando o nosso array, e aí na posição atual, length, adiciona um novo item. Depois que adiciona um novo item, incrementa o nosso length. Perfeito. Então, vamos lá. Uma outra função bem famosa também do array é a função pop. Então, vamos criar aqui ela, array.prototype.pop, que vai ser igual a function. E o que a função pop vai fazer? Basicamente, ela vai retirar o último array da lista, do array nosso, e vai retornar ele. Então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer dis.length menos menos. Então, subtrai um cara do nosso array. Então, se ele era 3, fica 2. Se ele era 2, fica 1. E aí, aqui a gente tem que pegar o item que a gente vai tirar. Então, item popped, que vai ser igual ao dis de quem? De dis.length. E aí, a gente tem que deletar esse cara agora. Então, a gente sabe quem que é do array, só que aqui a gente está pegando o array e criando uma variável nova. Mas a gente precisa deletar esse cara aqui. Então, para isso, a gente utiliza a função delete e passa o mesmo dis que a gente colocou ali em cima. Então, dis.length. E aqui embaixo, retorna o item popped. Então, se a gente vier aqui embaixo e fazer o seguinte, ó, const popped vai ser igual a names.pop. Vou dar um console log no popped. E vou dar aqui só para a gente ver. Então, ponto length. Vamos colocar o length antes do push e o length depois do pop. Então, beleza. Na linha 26, que é essa linha aqui que a gente criou após ter criado o array, o length dele aqui, que ele logou, foi 2. Porque tem 2 itens, João e Maria. Aí a gente adicionou fulano e mandou logar de novo. Então, ele logou 3. Aqui no names.pop, a gente logou o popped, que é o fulano, que é o último cara do nosso array, que a gente adicionou. E aí ele voltou para 2. Então, veja que deu certo o funcionamento do nosso array. Até o momento, tá tudo do jeito que a gente espera. Então, vamos começar vamos criar mais uma função aqui, que é a função map. Então, array.prototype.map, que vai ser igual a uma função. E aí, o que é a função map? A função map, ela vai passar por todos os itens do nosso array. Então, ele vai passar pelo João, vai passar pela Maria. Deixa eu tirar esse fulano aqui por enquanto, que não vai precisar, e tirar esse pop também. Então, ele vai passar pelo João e vai executar uma função de callback e vai retornar ela. E aí vai passar pela Maria, vai executar uma função de callback e vai retornar ela. E aí para cada item ele vai executar essa função, e aí essa função ele vai retornar um novo item nessa posição, e aí ele vai pegar e vai retornar um array novo. Tá? Então basicamente é o seguinte, a gente quer fazer o seguinte, const namesUpper, que vai ser igual aqui ao names.map, e aqui a gente vai receber o name como parâmetro, e quer fazer o seguinte, name.toUpperCase. A gente simplesmente vai converter esse array aqui normal para tudo maiúsculo, tá? Então vamos dar um console log em names na posição 0 e depois vamos dar um console log em namesUpper também na posição 0. Nesse momento ele vai dar erro porque ele vai falar que 0 é undefined, porque esse namesUpper, o nosso map não está retornando nada, porque a gente não implementou ele ainda. Então, logo, a gente vai receber uma função de callback aqui em cima. Então, vamos definir ela aqui. Então, callback. Aí, o que a gente quer fazer? A gente quer criar um array novo. Então, const, vou criar uma nova variável, result, que vai ser igual a array, tá? E aí, eu vou retornar ela. Então, retorno result. Aqui a gente não precisou fazer aquele objeto.create igual aqui em cima, tá? Porque aqui dentro, ele não vai ficar no loop infinito. Porque aqui ele está na função map e a função map vai criar um novo array. Então aqui a gente não precisa fazer aquele objeto.create. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer percorrer para cada item que a gente quer percorrer ele. Então for const index.
Então, para cada index dentro do array, então o nosso this é o nosso array, é o nosso objeto em si, e a gente quer percorrer todas as chaves dele. Aí aqui a gente quer ver o seguinte, a gente tem que verificar se esse this tem esse index, só por questões de segurança. Então, se this.has all property, então se ele tem essa propriedade que é o index, ele faz alguma coisa, tá? Então esse if está verificando se o array tem a posição 0, se o array tem a posição 1, se o array tem a posição 2, tá? Então, basicamente é isso. O nosso this vai ser igual ao objeto e o nosso index vai ser igual a 0, por exemplo. Aí ele está verificando, beleza. O this, ele tem o 0, tá? Então esse cara aqui, entendeu? Esse cara disse this, aqui dentro tem o 0? Então, se tiver, ele vai entrar no if. Tá? Mais por questões de segurança mesmo. Então, beleza. Aí aqui a gente quer ver o seguinte. Então, pega o item, que vai ser igual a this no index. E aí, para esse item, chama a função de callback passando um cara novo. Então, result.push. Adiciona um cara novo no result baseado no callback. Aí no callback a gente vai passar o item, a gente vai passar o index. Então, vamos salvar. Veja que ele deu um erro. Ele falou name.toUpperCase not a function. Mas por que ele está falando que name.toUpperCase not a function? Porque o João é uma string. A Maria é uma string. Então a string ela deveria ter o toUpperCase. Está certo o nome da função. Então para fazer um teste, vamos mandar ele logar o index nosso. Então beleza, vamos salvar no index. E aí veja que ele logou 0, 1, depois ele logou length. E aí, se ele logou length, vamos ver o que ele vai logar no item. Então, console log o item. Então, o 0 é o João, o 1 é a Maria e o length é 2. Só que esse 2 aqui do length é um number. E o number, ele não tem a função toString. toString não, desculpa, a função toUpperCase. A gente poderia verificar, vir aqui e fazer se it type of item é igual a string, aí beleza, faz. Aí se isso aqui fosse igual a número, faz um toString, mas dá muito trabalho. Então como que a gente pode resolver esse problema? Basicamente aqui em cima, a gente está declarando o length como uma propriedade nova do array, só que ela está sempre visível. Só que esse length, ele deveria ser interno. Ele não deveria estar visível para todo mundo utilizar ele. Ninguém poderia estar vendo esse length. É só para uso interno. Para a gente controlar o tamanho do array, para a gente controlar se vai adicionar um cara, se vai remover um cara do array. Então, para fazer isso, eu vou apagar, para resolver esse problema, eu vou apagar esse cara, e aí eu vou criar de uma maneira diferente. Eu faço o seguinte, object.defineProperty, então vamos definir uma propriedade nova, tá? E o que vai ser essa propriedade nova? Ela vai estar dentro do nosso array, que é esse cara aqui em cima. Então, a gente está criando uma propriedade nova para o nosso array. E aí, como que ela vai chamar? Ela vai chamar length. E aqui, como terceiro parâmetro, a gente vai passar algumas opções. A primeira opção, a gente vai passar enumerable, a gente vai pôr false, tá? Com esse enumerable false, ele não vai estar visível para todo mundo. Então, se a gente der um console log no nosso array, ele não vai mostrar a chave length. Se a gente der um console de this dentro do nosso push, por exemplo, ele não vai ter esse this. Então, com esse enumerable, a gente está falando para ele que ele vai ser como se fosse um cara privado, um cara escondido. E aí o valor inicial dele vai ser 0. E aí a gente tem que passar aqui um writable true, porque ele pode ser escrito, porque a gente precisa atualizar ele aqui, ó. Então a gente atualiza ele aqui, a gente atualiza aqui, atualiza aqui. Então ele precisa ser escrito, tá? Então se a gente salvar, veja que agora ele funcionou. Então o João, a gente tem 2 log. Primeiro, que é o João do names, que é o João normal. Depois a gente tem o names upper, que é o João em letra maiúscula. E aí se a gente fizer o mesmo log que a gente fez aquela hora, então console log de index, que a gente estava logando. E a gente também estava logando o item, então console log item. Vamos salvar. Então veja que ele logou 0 João, 1 Maria. Então agora parece que deu certo. Parece que funcionou a nossa função. Então eu vou tirar esse cara, e vou salvar. Perfeito. Aí por fim, vamos só escrever mais uma função, que eu vou chamar a função que é filter, para a gente filtrar alguma coisa no array. Tá?
Então vamos criar aqui array.prototype.filter, que vai ser igual a função, tá? E aí como que funciona o filter? Ele vai ser idêntico ao map, só que daí aqui dentro dessa função de callback, a gente vai passar um booleano. Aí se esse booleano for true, ele vai retornar vai manter esse cara no array, e aí se for false, ele vai tirar. Tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Então const name, sei lá, names big, só nomes grandes. É aí que eu vou fazer aqui, names.filter. E qual que vai ser o filter que a gente vai fazer? Deixa eu só dar um enter aqui nesse map de cima, para ficar mais fácil para visualizar. E aqui no filter também vou dar um enter, eu vou receber o name. E aí eu quero retornar o que? Só o nome onde o nome.length seja maior que 5. Então, deixa eu ver se vai dar certo. O João tem 1, 2, 3, 4. A Maria tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem que ser maior que 4. E aí ele vai mostrar só a Maria. E aí no console log aqui embaixo, vou mandar logar names big na posição 0. E aí eu vou salvar. Lógico que ele vai dar erro, porque o nosso filter não está implementado. Então vamos começar implementando ele. Ele vai ser bem parecido com a função map, tá? Então a gente vai ter um resultado que vai ser um array novo. A gente tem que retornar esse resultado independente se tenha item ou não. E aí a gente tem que fazer uma iteração em todos eles. Então const index in this, então para cada chave, aí verifica se ele tem essa chave. Então this.has index. Então se o nosso objeto tem a chave que a gente está procurando aqui. E aqui a gente vai ver o seguinte, a gente pegar o item também, const item igual this na posição do index. E aí aqui é o seguinte, né, fazer o se o callback de item mais o index for true, aí ele vai fazer um result.push de item. Senão ele não vai fazer, tá? Então basicamente a gente está fazendo o seguinte, então se o callback que a gente não recebeu como parâmetro que deveria ter recebido, então se o callback para esse item aqui for true, então se o retorno da função de callback for true, ele vai adicionar ele no nosso array de resultado e aí ele vai deveria mostrar. Então veja que deu certo, ó. No nome 0 a gente tinha o João, só que no names big no 0 é a Maria, porque a gente não tem o 1, a gente só tem o 0, a gente só tem a Maria. Então para fazer o teste agora, vou mandar logar todos os arrays inteiros. Então veja que o array normal tem duas posições, então o length dele é 2, então João e Maria. Aí depois o upper é João e Maria, então o length dele também é 2, então no nosso caso só que os nomes estão em maiúsculo. E o terceiro, que é o big, ele só tem a Maria, então o length dele é 1, porque só o nome da Maria atende essa condição aqui, tá? Ou seja, só o nome da Maria possui mais de 4 letras. Bom, com isso a gente conseguiu criar uma implementação nossa, um array nosso, utilizando o objeto do JavaScript. Então veja que foi bem simples de fazer, não tem muito segredo, é algo muito complexo. A gente simplesmente utilizou o objeto do JavaScript, fez o uso das chaves do objeto, onde cada chave é o nosso índice do array, e a gente conseguiu implementar o nosso array. Claro que o array de JavaScript tem muito mais função, a gente não escreveu todas elas, que não ia ocupar muito tempo, mas a gente poderia ter escrito. E também, que fique claro que a ideia não é reinventar a roda, tá? A ideia não é criar o nosso array e sair utilizando o nosso array. Simplesmente eu quis mostrar para vocês como que um array de JavaScript funciona por debaixo dos panos. Então, para vocês verem que o JavaScript não tem o tipo array, ele tem o tipo objeto. Aí com esse objeto a gente constrói um array. Então, vamos continuar utilizando o array do JavaScript em si, que ele já está pronto, já tem todas as funções, já estão todas performáticas, tá? São funções muito bem escritas. Então, que fique claro que não é para reinventar a roda, foi apenas uma reimplementação a fins de estudo, tá? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com a galera. Até mais!